Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa aula. Então, o objetivo aqui meu nome é Wellington, né? Primeiro está na tela. E o objetivo dessa aula é a gente trabalharmos aí com o conceito de comprimento de arco, né? Então, eu vou fazer um esboço do que a gente vai fazer aqui e vamos, a partir desse esboço, tentar obter uma fórmula, né, para o cálculo de comprimento de curvas, no caso, curvas específicas, o comprimento, né, do gráfico de uma função. Então, a primeira coisa aqui, eu vou supor aqui que vamos considerar uma f definida no intervalo AB, chegando nos reais, de classe C1. De classe C1. O que vem a ser de classe C1? É uma função que é contínua, derivável no intervalo, né? AB no caso, e com a derivada contínua. Então isso que vem a ser uma função de classe C1. Então eu vou fazer o esboço aqui, só para a gente ter uma ideia, um esboço aqui, eu fiz esse desenho aqui para ficar mais nítido o que a gente quer. Então digamos aqui que a gente tem um intervalo AB, vamos considerar essa f nesse intervalo. Então aqui é a f, né? Gráfico de f. Então a ideia aqui é usar as ideias de integração anteriores, né? E a partir daquilo tentar obter, né, um cálculo desse tamanho aí. Então a primeira coisa aqui eu vou dividir esse intervalo, né, AB, com uma partição. Então vamos considerar uma partição P do intervalo AB, que eu vou escrever assim, né, o A como representando um x0, pegar um x1 aqui maior ou igual que um x1 maior ou igual que um x0 e assim por diante, chegar num x, vou escrever, não pode ser aqui mesmo, um xk menos 1, xk, xk mais 1, né? Chegando até um xn, por exemplo, que eu vou chamar xn de b. Então, essa seria a partição de AB. Vou representar dessa forma. O que significa isso, né? Então, por exemplo, vou representar aqui bem grande para a gente enxergar o que a gente quer. Então, vou colocar aqui um xk aqui, menos 1. Vou tentar pôr aqui um xk. E aqui em cima um xk mais 1. Digamos que a gente tem esses três pontos. O que significa em cada ponto aqui? Vamos colocar no gráfico. Vamos enxergar o que está acontecendo aqui. Então aqui, digamos que ele vai vir aqui, ó. Aqui um xk. E um xk mais 1. Então, projetando aqui, a gente tem o quê? Um f de xk menos 1. Aqui, um f de xk, um pouco mais para cima, e ainda um pouco mais para cima, um f de xk mais 1, né? Bom, vamos pegar esses pontos aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó, esse ponto
esse primeiro ponto aqui, xk menos 1, f de xk menos 1, vou chamar de qk menos 1. Esse segundo aqui de q de k, e esse último aqui de cima, um q, deixa eu colocar essa f em outro lugar aqui, e aqui eu vou chamar de qk mais 1. Bom, aqui também não ficou bom. Eu vou colocar aqui qk menos 1. Aqui eu vou qk e o qk mais 1. O que que eu quero fazer aqui? Vou tentar ligar esse q com qk mais menos 1 com qk. E aqui esse aqui com esse, né? Esses são as secantes, né? Que passa pelo ponto K, QK menos 1 e QK, e assim, e esse aqui numa secante que passa no QK e QK mais 1. Então esses pontos aí, no fundo, é o QK menos 1. Eu chamei de XK menos 1, F de XK menos 1. E vou colocar QK, e assim por diante, né? QK é XK, F de XK, e o QK mais 1 é XK mais 1, F de XK mais 1. Bom, olhando aqui, né? Se você olhar esse desenho, é claro que o tamanho do segmento, né? Que vai de QK menos 1 até QK, ele é menor que o tamanho do gráfico aí, né? Da F entre esses dois pontos. E assim para o outro QK e QK mais 1 vale o mesmo. Porém, voltando aqui um pouco no desenho, se essa distância, né, o delta xk, que é xk menos 1, se isso fica muito pequeno, né, esse delta xk, ele fica mais próximo do tamanho, né? Por exemplo, se eu fizer, vou colocar um em vermelho aqui, ó, por exemplo, se ele tivesse aqui o QK, né, e a gente fizesse aqui uma secante, esse tamanho a diferença é essa menor, né? Desse segmento pro arco ali do gráfico da função. E assim sucessivamente. Quanto mais a gente diminui né? Aqui no caso ficaria aqui, ó, embaixo. O xk poderia vir para cá e assim sucessivamente. Você põe aqui em amarelo, por exemplo, um menor aqui ainda, ó. Já está se aproximando mais do segmento. Então, conforme vai diminuindo esse delta xk, que é essa diferença, né, de xk para xk menos 1, a tendência é que esse arco vai se aproximando do tamanho, né? Então é razoável, se você for pegar, quanto maior for maior essa partição, ou seja, esse P se aproxima, né? O norma do P é o maior desses delta xk, né? Se eles tendem a zero, significa que o comprimento do arco de F, né, que eu vou chamar de L, ele se aproxima dessas somas, né? As somas dos segmentos, né? Dos segmentos da figura aí, né? Os segmentos de reta entre os QKs aí. Bom, então é razoável a gente pegar, se a gente souber calcular todas
esses segmentos, né, e tentar fazer o quanto mais segmentos possíveis, né, ele vai se aproximar muito do comprimento do arco, né? Então, como que a gente faz isso? Que é a ideia aqui, né? Então, a primeira coisa é descalcular a distância, né, desse ponto QK-1 até o QK, que a gente sabe, né, como se calcula de geometria analítica. Então, a distância de um ponto até o outro, isso daqui é a raiz a gente tem aqui os dois pontos, né, QK-1 e QK, então é a diferença do XK menos XK-1 ao quadrado, mais a diferença de F de XK menos F de XK-1 ao quadrado. Então, isso daqui é o cálculo da distância, né? Ou se quiser reescrever isso aqui, fica a raiz de delta xk ao quadrado mais, deixa eu colocar aqui delta f de xk para representar também essa diferença, f de xk menos 1, f de xk menos f de xk menos 1, só para poupar trabalho. Então essa é a distância desses dois pontos, né, que dá o tamanho do segmento ali. Bom, se for calcular todos esses segmentos, né, e somar, que eu vou colocar assim, eu vou chamar de LP como sendo a soma do K de 1 até N, desses todas essas distâncias aí, de QK menos 1 até o QK. Bom, conforme o P tá relacionado com a nossa partição aqui, por isso que eu coloquei P aqui, sendo P a partição, eu acabei de escrever aqui. Então, o LP é essa soma aqui. Bom, isso daqui a gente, pelo que eu acabei de comentar, se o P, a norma do P, tende a zero, significa que isso tende a um L, onde o L é o comprimento, né, da curva. L, comprimento da curva de A, f de A, até o B, f de B. Foi o que acabei de comentar, né? Bom, então como que a gente encontra esse L de P? A gente chegou numa parte aí, né? Que é somar todas essas raízes, né? De delta xk ao quadrado mais delta de f de xk ao quadrado. Bom, vamos tentar reescrever isso de um modo mais claro. A ideia aqui é tentar tirar esse delta f de xk. Como que a gente faz, né? Bom, primeira coisa é que a f é de classe C1 em AB. Ou seja, a função é contínua com derivada contínua. Eu vou usar um teorema, que vocês tentem voltar no passado para ver o que é o teorema do valor médio, que eu vou escrever de um modo abreviado aqui. Então, o teorema do valor médio. Vocês voltem lá e vejam o que diz esse teorema, né? Especificamente. Mas se vocês olharem lá, ele basicamente diz que se a f tem essa condição aqui, né? Contínua, derivada contínua no intervalo, em especial ela vai ser também em cada intervalo xk menos 1, xk, né? Xk menos 1, xk. Vale essa condição. Bom, se isso vale em cada subintervalo, o teorema do valor médio nos garante que para cada k de
1 até N, existem, né? WKs, que eu vou chamar de WKs, pertencente a esses intervalos aqui, xk menos 1 até xk, aberto aqui, perdão. Então, pertencentes ao aberto, xk menos 1, xk, tais que, né? O f' de WK, ele é o f de xk menos f de xk menos 1, dividido por xk menos 1. Isso é o que diz o teorema. Bom, esse de baixo aqui é o delta xk, né? Reescrevendo, a gente fica então com, esse de cima é o delta f de xk e o de baixo delta de xk. Então, o delta f de xk, ele acaba ficando o f' de wk vezes o delta xk. Deixa eu reescrever isso aqui para... Então, o delta f de xk, isso aqui acaba ficando f' de wk vezes o delta de xk. Voltando lá para a fórmula, que é a distância de qk menos 1 até o qk, vocês lembrem lá que deu raiz de delta xk ao quadrado mais o delta f de xk ao quadrado. Só voltar aqui, isso daqui, né? Então, significa então que a nossa distância de qk menos 1 até o qk acaba dando o que? Reescrevendo, fica o delta de xk ao quadrado, mantém aqui. Esse delta de f de xk a gente encontrou aqui, ó, f' de wk vezes o delta de xk ao quadrado. Esse delta de xk aí, se vocês colocarem como ele é positivo, sempre, esse delta de xk vocês podem colocar fora da raiz, né? Então, você põe 1 mais f' de wk ao quadrado vezes tudo isso aqui, né? Vezes o delta de xk. Ou seja, o LP, que é a soma que a gente calculou lá, que a gente escreveu, que é a soma de todos os segmentos, né, que ligam os pontos, acaba ficando o quê? Soma do K de 1 até N, do D de K menos 1, D de K, que acaba ficando o quê? A soma desse 1 mais f' de WK ao quadrado vezes cada delta de xk. Bom, e a gente, pelo comentário, se aproxima do comprimento do arco da função. Isso daqui, né, vou sublinhar em azul mesmo, essa parte aqui, ó, a gente chama, isso aqui, se vocês observarem em outras aulas, né, isso aqui a gente chama de soma de Riemann, né? E quando a gente faz a norma da partição tender a zero, isso tende
para o comprimento da curva, e além disso tende para uma coisa que eu imagino que vocês já saibam, né? Que é a seguinte, que eu já coloco na seguinte definição aqui, ó. Então, seja f definido no intervalo AB em R de classe C1, né? Então, comprimento de arco, né, do gráfico de f do ponto A, que eu coloquei aqui, né? F de A, AF de A e B, que é o BF de B, ele é dado por isso, ó, a fórmula que a gente encontrou, né? Só que a gente faz o limite agora das partições tender a zero. Quando a gente faz isso, essa soma, né, se aproxima dessa integral aqui, ó. A integral de A até B, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. Então, essa é a fórmula de cálculo do comprimento de arco, que vocês agora aprenderam. Bom, para muitos não é interessante saber, né? Assim, isso daí que é só a fórmula calcular. Mas é interessante você saber de onde vem, porque você entender o que está sendo feito e como, né? Se chega, né? Por que dessa forma? Não caiu do céu, né? Ela tem um sentido. Vamos fazer um exemplo aqui para ver que, apesar de ter curvas simples, o cálculo desses comprimentos não são tão fáceis, né? Esse é mais simples, né? Então, o comprimento do arco dessa curva aí, de 1 até 2 raiz de 2. Então, pela fórmula lá, aqui, né? Integral de A até B de 1 mais f' de x ao quadrado de x. Então, a primeira coisa é o y igual a f de x, né? Se o f de x ele é esse x elevado a 3 sobre 2, significa que o f' de x, isso é 3 sobre 2, x elevado a meio, né? Um cálculo bem simples. Bom, então aqui o f' de x ao quadrado acaba dando 9 sobre 4x, né? Vamos colocar aqui direto aqui o L, então, que é a integral de 1 até 2 de raiz de 1 mais isso daqui ao quadrado, né? 3 sobre 2 x elevado a meio ao quadrado dx. Isso aqui fica 1 sobre 2, a gente acabou de calcular, né? 1 mais 9 sobre 4, x, tudo isso aqui dx. Você simplifica, integral de 1 até 2 de raiz de 4 mais 9x dividido por 4 dx. Esse 4 pode sair da raiz e sair da integral também, como um meio da integral de 1 até 2 de raiz de 4 mais 9x dx. Isso também pode ser escrito como meio da integral de 1 até 2 de 4 mais 9x elevado a meio dx. Então, tem duas formas aí, né? Dá para calcular direto, ou você calcula e depois volta, né? O cálculo direto pode ser direto mesmo, ou vou fazer uma mudança de variável, né? E para simplificar aqui, né? Então, vou colocar aqui meio da integral, vou repetir, né? De 1 até 2, de 1 até 2 de 4 mais x elevado a meio dx. Então, a gente chama o de 4 mais 9x. O du, ele acaba ficando 9 dx, né? Ou 1/9. Du igual a dx. A outra
coisa são os intervalos, né? Quando o x é igual a 1, o acaba dando 13, né? E quando o x é igual a 2, o u ele dá 22. Então esse é um modo, né, de calcular. Então aqui fica meio da integral de 13 até 22 de u elevado a meio vezes 1 sobre 9 du, né? Substituindo cada coisa aqui. Então aqui a nossa integral fica 1 sobre... Vou fazer o cálculo direto aqui, que é 1 elevado a meio mais 1, que é 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Aqui de 13 até 22, né? Então, aqui o que a gente obtém é 1 sobre 18 vezes 2 sobre 3. Aqui, u elevado a 3 meios, né? Fica 22 elevado a 3 sobre 2, menos 13 elevado a 3 sobre 2. Eu vou parar por aqui, mas quem quiser continuar pode terminar essas contas. Mas basicamente esse é o resultado. Então, uma curva relativamente simples deu um número complicado. Mas aqui o próximo exemplo vai piorar, né? Que aqui é o comprimento do arco da parábola. Se for desenhar aqui, eu vou fazer um desenho bem simples. Pegar o arco aqui, ó. Ele é isso. Esse de vermelho, né? Tamanho. Do ponto 00 até o 1, né? Então o x está variando de 0 até 1. Então aqui simples, né? O y' dá 2x. Então o nosso comprimento L fica integral de 0 até 1 de raiz de 1 mais... Isso aqui é ao quadrado, né? Que é 4x ao quadrado dx. Isso aqui é o comprimento do arco da curva aí, no caso. Bom, vamos calcular essa integral, né? Se vocês forem lá nas aulas de estratégia de integração, eles vão ver que essa integral cai naquelas radicais, uns radicais específicos lá, que é um a quadrado mais um x quadrado, evidente com a mudança de variável aqui para chegar naquele termo. Mas que dá para fazer direto também com o seguinte, né? Se você voltar de novo lá, né? Lá a sugestão é fazer uma substituição trigonométrica, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, só que eu vou fazer ela direto. Então, eu vou colocar aqui x igual a tangente de θ sobre 2. Então, se você fizer aqui o x ao quadrado, isso daqui dá tangente, né, ao quadrado de θ sobre 4. Ou, se você tirar o 4 aqui, né, daqui de baixo, escrever tangente e colocar o 4 aqui na ponta, 4x quadrado fica tangente ao quadrado, né? Derivando ali o dx, fica meio da secante ao quadrado de θ dθ. Então essa é a nossa mudança aí. Então essa integral, reescrevendo, né? Agora com essa mudança, a gente fica com a... Eu vou, antes, né, de calcular, eu vou fazer um pouco diferente aqui. O objetivo é calcular essa integral. Vou calcular primeiro, tentar encontrar a primitiva dela. Dá para fazer como o anterior, mas isso aí você tem que mudar os integrandos que fica... Acaba ficando dando... Eu particularmente acho que dá mais trabalho, mas outras pessoas podem achar que não. Bom, se eu calcular isso aqui, reescrever, né? Então ficou a integral de 1 mais tangente ao quadrado de θ, pela mudança, né? Vezes
meio de secante ao quadrado de θ dθ. Reescrevendo aqui, né, se a gente pega aqui o θ de 0 até π sobre 2, para evitar, né, o módulos, não tem problema tomar isso, a gente fica com raiz de secante ao quadrado, lembrando que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, eu vou tomar isso aí para eliminar, né, essa raiz, secante ao quadrado de θ dθ. Essa raiz com essa secante ao quadrado fica só secante, e eu junto com essa outra secante ao quadrado e tiro o meio, né? Então fica meio da integral de secante ao cubo. Deixa eu melhorar isso aqui. Secante ao cubo de θ dθ. De novo, né? Essa é uma integral que também foi feita em algum momento, lá na primeira aula de estratégias de integração, vai aparecer em algum momento, né? Essa eu vou colocar, repetir aqui, integral de secante ao cubo de θ dθ. E o resultado dela, eu não vou fazer, né? Ele acaba dando com esse meio, né? Mas eu vou colocar aqui separado. Isso daqui deu meio do ln do módulo de secante mais tangente, secante de θ mais tangente de θ, mais meio de tangente vezes secante. Secante, deixa eu melhorar aqui, ó. Então, tangente θ, secante de θ, e aqui mais uma constante, porque é uma integral indefinida, né? Então, é só refrescando a memória como que se chega nisso. A gente pega o secante ao cubo e escreve como um secante vezes secante ao quadrado, e escreve aquela identidade 1 mais tangente ao quadrado de θ, né? Aí multiplica, né? Fica uma secante mais secante vezes tangente ao quadrado. A integral de secante também foi feita lá, tem um truque, né? E o segundo, a secante vezes tangente ao quadrado, usa integração por partes, né? Só lembrando vocês. E aí com essas ferramentas dá para resolver. Bom, então, só que aqui a gente está em θ, a gente precisa do x, né? Então eu vou tentar usar um pouco de trigonometria para a gente entender, né? Como que a gente volta. Primeiro lá, o x era tangente de θ, né? Tangente de θ sobre 2, ou seja, o tangente é 2 vezes x, 2x é igual a tangente de θ. O tangente é cateto oposto, ou seja, que é o 2x, dividido pela cateto adjacente, que é 1. E aí, então, se você fizer usar o teorema de Pitágoras, a gente chega aqui, então, com raiz de 1 mais 4x ao quadrado aqui. Bom, a tangente já tem, falta a secante, né? Vou colocar aqui a secante de θ, que é 1 sobre, deixa eu separar um pouco aqui, 1 sobre cosseno, né, de θ. Isso acaba dando o cateto, é a hipotenusa, na realidade, que é raiz de 1 mais 4x ao quadrado, dividido pelo cateto adjacente, que é 1, né? Então, a secante a gente obtém. Então, no final das contas, né, vou colocar, né, essa integral aqui de cima, né, ela fica igual a, eu vou colocar o meio em evidência, 1/4 de ln do módulo secante de θ é raiz de 1 mais 4x quadrado. Melhorar isso daqui também. Vou reescrever tudo aqui, né, embaixo. Então, meio da integral de secante ao cubo de θ dθ,
Isso fica igual a 1/4 de ln no módulo de raiz de 1 mais 4x² mais a tangente de θ, que é 2x, está ali, mais x vezes raiz de 1 mais 4x². Aqui mais uma constante, né? Então, esse é o resultado da integral. Então, vamos voltar ali para nossa cálculo, né, do L, que é a integral de 0 até 1, desculpa, de raiz de 1 mais 4x², que é a parábola, né, de 0 até 1, dx. Pelo que a gente calculou aí, deu 1/4 do ln. Eu vou tirar o módulo porque é tudo positivo, né? Então, é raiz de 1 mais 4x² mais 2x. Mais, vou voltar aqui, isso, mais 2x, raiz de 1 mais 4x². Isso aqui é calculado de 0 até 1. Bom, no 0, eu não vou fazer no 1, né? Vou no 0. 1/4, o ln, quando x é 1, a gente fica com o ln aqui. 4 vezes 1 ao quadrado é 4 vezes 1, que continua 4, mais 1, 5. Então, a gente fica com raiz de 5, mais 2 vezes 1, 2, né? Mais 2 vezes 1 deu 2, raiz de 5 também, né? Menos essa mesma função calculada no zero, né? O x ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0, 0, 0 mais 1 dá 1, e aqui 2 vezes 0, 0. Então, acaba dando ln de 1, mas o ln de 1 é 0, né? E o outro deu 0, porque o x está multiplicando tudo aí. Então, o resultado final é esse. Apesar da curva ser simples, né? Você viu que o cálculo é extremamente sofisticado, né? Então, esses são dois exemplos aí de cálculo de curvas. E vou tentar fazer só mais um, eu sei que a aula vai ficar mais comprida, né? Mas tem uma outra coisa interessante que é o seguinte, que é essa definição aqui de G, de um comprimento, né? Quando você tem uma curva dada em relação, você tem uma curva, sei lá, vamos colocar uma curva aqui, qualquer aqui. Normalmente a gente estava interpretando assim, né? Mas a gente pode interpretar agora ela no eixo Y aqui, ó. Num C e D. E aí você consegue chamar de G, né? A inversa, ou enfim, não necessariamente a inversa, né? Mas um exemplo, se fosse a inversa, você pode fazer o mesmo que a gente fez anteriormente e obter uma fórmula desse tipo aqui, né? Que eu vou colocar em vermelho, aqui tudo, que é essa integral. Então, o comprimento do arco, quando você interpreta a G, né? A G como uma função de y, né? Ou de isso, algo desse tipo, né? Um G de y aqui, né? Os pontos. Então, você consegue uma fórmula equivalente, só mudou o papel, né? De x para y. Eu vou tentar só fazer um bem rápido, espero, né? Que é esse daqui, invertendo os papéis, né? Acha o comprimento do arco da curva 6xy igual a y² mais 3 no ponto onde y é igual a 1 e do ponto onde y é igual a 1 ao ponto onde y é igual a 2. Aqui eu dei esse exemplo aqui para deixar claro que vocês não conseguem escrever y como uma função de x, né? Então, isso aqui não dá para utilizar a primeira fórmula. Porém, se você escrever aqui, isolar o y, né, você consegue x igual a y sobre 4 mais 3
dividido por 6y, né? Aí, calculando aqui o x', ou g, se escrever isso como um g de y, né? Deixa eu colocar no contexto. Chamar isso aqui de um g de y significa que o g' de y fica a derivada de cima, que é 4y ao cubo vezes o de baixo, vezes 6y, menos o y à quarta, mais 3, vezes o de baixo, que dá 6, né? Dividido por 6y ao quadrado, né? Bom, aqui então a gente fica com g' de y igual a 24 y à quarta menos 6y à quarta menos 18 dividido por 6y ao quadrado. Isso então fica 18y à quarta menos 18 dividido por... vou colocar um 6 aqui fora, né? E aí coloca 6 vezes 6y ao quadrado. Bom, essa simplificação aqui aparece, né? 18 é 3 vezes 6, né? Então, cancelando com 6 aqui de baixo, acaba ficando 3y à quarta menos 3 dividido por 6y ao quadrado. Dá para simplificar mais, ficando com y à quarta menos 1 dividido por 2y ao quadrado. Então, essa é a derivada. Então, o que a gente quer aqui é calcular usando essa fórmula aqui, né? A integral de 1 c até d de 1 mais g' y ao quadrado aqui. Eu posso calcular aqui, né? O g' de y ao quadrado, isso fica... Eu vou tentar fazer aqui y à quarta menos 1, né? Y à quarta menos 1 ao quadrado dividido por 4y à quarta aqui. Ou seja, se fizer a conta aqui, fica y à oitava, né? Y à oitava menos 2y à quarta mais 1 dividido por 4y à quarta. Então, calculando a comprimento ali, né, voltando para esse exercício, é de y de 1 até 2. Então, a gente está variando o y aqui. Raiz de 1 mais essa coisa toda que a gente acabou de calcular, né? Y à oitava, menos 2y à quarta, mais 1, tudo isso dividido por 4y à quarta, dy. Aqui dá para simplificar também. Integral de 1 até 2 de raiz, vou fazer uma 4y à quarta mais y à oitava menos 2y à quarta mais 1 dividido por 4y à quarta dy, né? Aqui ainda fica mais simples, o integral de 1 até 2 de raiz, de novo, 4y, vou colocar o oitavo aqui primeiro, 4y à quarta menos 2y à quarta fica mais 2y à quarta, mais 1 dividido por 4y à quarta aqui, dy. Vou copiar isso aqui na outra. Então, L, no final das contas, integral de 1 até 2 de raiz de y à oitava mais 2y à quarta mais 1 dividido por 4y à quarta. Isso daqui também dá para simplificar.
Vocês vão notar aqui, se fizer essa conta, que, bom, primeiro essa raiz de baixo pode sair, né? Como a gente está tratando de 1 até 2, está tudo positivo, então só fica uma raiz em cima. Mas eu vou tirar a raiz de tudo logo, né? Porque o de cima, vocês vão observar que isso aqui é o y à quarta mais 1 ao quadrado. Aqui 4y ao quadrado. E aqui tudo dy. Então, se você abrir esse quadrado, dá exatamente o de cima, né? Então, tirando a raiz, você fica com a integral de 1 até 2, y à quarta mais 1, dividido por, aqui não é quadrado, desculpa, é a quarta, né? É tudo raiz. Isso aqui embaixo acaba ficando y ao quadrado, né? Quando você tira a raiz. D de y. Isso daqui ainda simplifica. Integral de 1 até 2 e y meio, né? De y ao quadrado mais 1 sobre 2 y ao quadrado. O meio pode sair também, né? Vou colocar o meio aqui fora. Fica até melhor. Então, esse meio aqui fora, integral de 1 até 2 de y quadrado mais 1 sobre y ao quadrado, d de y. Isso aqui são integrais fáceis de resolver, né? Aqui fica y ao cubo sobre 3, mais aí que o y, 1 sobre y quadrado fica menos na realidade aqui, menos 1 sobre y, de 1 até 2. E aí resolve, né? Aqui, calculando direto, né? Vou colocar meio, 2 ao cubo dá 8, né? Sobre 3, menos meio, né? Primeiro, menos, calculado em 1 terço, mais 1. Então, esse é o resultado final. Se quiser, quem quiser fazer com cuidado as contas, no final, isso aqui, pelas minhas contas, deu 17 sobre 12. Então, esse é o resultado. Bom, isso é só uma ilustração também de como a gente lida com a parte inversa, né? Quando a gente tem uma função em y, né? Que também se trata de forma parecida. Então, é isso, pessoal.